No exemplo anterior, né, no vídeo anterior, a gente viu uma situação e aqui eu estou colocando uma segunda situação que é a questão de um geólogo. Né? Eu não vou ler, vocês podem aí pausar o vídeo e ler com calma no tempo de vocês para que vocês possam entender, certo? Nas duas situações, né, vejam que a informação é acessada através de múltiplos dispositivos e dispositivos heterogêneos. Né? A aplicação segue o usuário em movimento. Os dispositivos interagem entre si. A maioria das tarefas, né, eu coloquei aqui algumas, mas a maioria das tarefas são feitas de forma autônoma, né, quer dizer, de forma transparente. Dispositivos diferentes apresentam visões diferentes da mesma aplicação. Isso aí é muito fácil de ver hoje em dia, né, que caso você acesse um site pelo celular é uma visão, pelo tablet é outra, pelo computador é outra. Né? Então, isso aí seria um exemplo das visões diferentes. O ambiente troca informações com os dispositivos e vice-versa, e a aplicação responde às mudanças do ambiente, certo? Então, para a gente implementar a computação ubíqua, né, a gente tem algumas dificuldades, algumas questões que é justamente aonde o aluno de computação ele deve estudar, né, e são os desafios que ele deve se envolver para que a computação ubíqua, ele possa implementar a computação ubíqua. Então, como mudar de uma rede para outra de forma transparente, sem que isso seja refletido na aplicação? Como fazer com que objetivos descubram outros objetivos ao seu redor, interajam entre si para a realização de serviços? Né? Como fazer um ambiente inteligente aprenda sobre os dispositivos que estão inseridos nesse ambiente e as ações do usuário? Como projetar aplicações, né, que vão ser acessadas e executadas em diferentes dispositivos? Certo? Isso aqui eu sempre dou o exemplo dos sistemas operacionais. Né? O pessoal comenta que o sistema o iOS, né, que é o sistema operacional do iPhone, ele é um pouco mais redondo do que o Android. Agora imagine por quê. Somente o iPhone usa o iOS. Né? Então, a Apple ela desenvolve o iPhone e desenvolve o próprio sistema operacional. O Android, né, que seria o sistema operacional da Google, aí, ele é utilizado em diversos tipos de aparelhos. Então imagine você ter que adaptar esse sistema operacional para telas menores, telas maiores, menos processador, mais processador, menos memória, mais memória, marcas diferentes, prioridades diferentes. Né? Então veja a dificuldade que eu tenho para implementar, né, essas aplicações de diferentes dispositivos. Né? Se a gente pegar uma visão mais geral, o que está acontecendo hoje é que a gente acaba implementando para a web. Né? É uma grande área e é uma grande linha de trabalho aí na computação, porque hoje basicamente as aplicações são desenvolvidas para a web. Né? E aí eu fazendo uma aplicação dessa eu posso abrir em qualquer lugar. Né? Porque para eu executar essa aplicação basta que eu tenha um navegador, e aí o navegador pode estar em qualquer dispositivo. Né? Desde o celular, do tablet ao computador, a um Raspberry Pi, né? Enfim, a gente tem uma infinidade de dispositivos que podem acessar a web, certo? Tem alguns exemplos aqui de aplicação, né? Eu vou deixar aí vocês lerem, né? Vocês dão uma pausa, dão uma lida aqui na aplicação de turismo, né? Uma aplicação que hoje em dia já está em preços mais populares, apesar de ainda ser caro, principalmente no Brasil, né? Mas é a questão da residência inteligente, né? Então é algo que muito interessante ser trabalhado, certo? Então a gente pode controlar os sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado, iluminação, água, tudo através, por exemplo, de comandos de voz ou via rede, remotamente. Né? A gente pode controlar a nossa residência, certo? Questão dos automóveis também já está chegando bem aqui no Brasil. Questão do rastreamento remoto, do trânsito, né? Saber quais são as vias mais movimentadas, né? Pedido de socorro. Alguns carros já têm dispositivos caso você capote, ele automaticamente liga para o sistema de emergência, né, desconfigurado. Então a gente tem aí uma infinidade de aplicações imensa. Como eu falei no início, a nossa imaginação é o limite, certo? Basta que a gente tenha uma ideia para que a gente possa utilizar a computação ubíqua. Né? E aí tem alguns exemplos aqui, ó, com antena de RFID, né, no qual eu posso liberar o acesso a um estacionamento
sem que eu precise apertar nenhum botão, digitar nenhuma coisa, sem nenhuma identificação ativa, né? Então é tudo passivo aí, eu não preciso interagir com o ambiente, né? O ambiente aprende sozinho, né? Uma outra aplicação também que está bem em voga, né, é estacionamento, né? Quem frequenta cidades maiores, estacionamentos de shopping, já devem ter percebido que eles têm essas luzes verdes, vermelhas, e antes do estacionamento, ali na entrada, ele já avisa se tem vagas disponíveis ou não, né? Então também é um exemplo de computação ubíqua, né? Mais alguns exemplos aqui com a utilização dos dispositivos vestíveis, né? Certo? Então, os relógios, né? A gente tem aí roupas também. A questão na figura 3 aqui da automação residencial, né? Então, essa luz a gente consegue controlar via celular, a intensidade, a coloração, uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar com ela, certo? Então, o bilhete único aqui em São Paulo, que eu uso para metrô, trem, ônibus, né? Eu já posso colocar créditos pelo banco, pela internet, certo? Então eu consigo fazer diversas aplicações na computação ubíqua, certo? Aqui seria o exemplo de uma casa inteligente, né? Eu falei de algumas características antes, mas aqui a gente tem um sistema de gás para aquecer a piscina ou para aquecer a casa, sensor de presença para, por exemplo, ligar as luzes, som de ambiente, iluminação externa, aquecimento do piso, o porteiro eletrônico, enfim, uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar dentro da computação ubíqua, certo? Então, assim, eu fiz um resumão do que é que a gente pode trabalhar com computação ubíqua. Eu falei bem alto nível aqui, né, sem muitos detalhes, né? Vocês estão apenas no início do curso, tem muito conceito aí que vocês vão ver aí bem aprofundado em algumas disciplinas do curso, certo? Eu posso colocar esses slides aqui para vocês darem uma olhada, eu não passei eles todos, eu vou passar apenas aqui para o final, né? Que foram algumas referências que eu utilizei para gravar esses dois vídeos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar uma atividadezinha sobre esse assunto para vocês, e dúvidas, bate-papo, enfim, qualquer coisa que vocês queiram conversar sobre esse assunto ou sobre os outros assuntos da disciplina, é só me procurar na minha sala ou através de e-mail que a gente mantém o contato. Muito obrigado pela participação de vocês.